Olá, eu sou a professora Luciane e com muita alegria, com toda a equipe da Educação de Jovens e Adultos e os colegas da Secretaria de Educação de Curitiba, estamos com vocês neste canal em todos os dias da semana, de segunda a sábado, das 19 às 21 horas, para realizarmos as nossas aulas da EJA. Para que vocês se organizem, poderão escolher assistir às aulas às segundas, quartas e sextas, das 19 às 21 horas, ou às terças, quintas e sábados, no mesmo horário, das 19 às 21 horas. Primeiramente, nós gostaríamos também de reforçar a importância de dar continuidade aos estudos nesse período pelo qual estamos passando, esse período único e inusitado pelo qual estamos passando. A educação é uma das necessidades mais importantes para as pessoas e nós não podemos deixar de aprender, de estudar. A educação é muito importante para nós e precisamos nos manter ativos. Gostaríamos então, para a preparação dessas aulas, que vocês tivessem à mão um caderno, um bloco de papel, para poder fazer as anotações sobre o conteúdo das aulas e possíveis dúvidas que vocês venham a ter ao longo desses dias. Depois que voltarem às escolas, poderão esclarecer essas dúvidas e aprofundar esses conteúdos com os professores nas escolas. Os professores da Educação de Jovens e Adultos da nossa cidade estarão também assistindo essas aulas à distância. E no retorno, eles darão continuidade ao trabalho com esses conteúdos que vocês verão aqui. Prontos para começar? Então vamos lá. Nós vamos recomeçar a estudar por um assunto que nos é muito especial, que nos é muito caro e delicado, que tem sido muito importante para nós. Vocês já vão saber do que eu estou falando. Nós vamos recomeçar, reiniciar os estudos a partir de um tema que tem sido inevitável que todos aprendam sobre ele. Vocês verão que desde a primeira aula, todos os aspectos que estão relacionados ao momento pelo qual nós estamos passando, de preservação da saúde, e que já se torna um marco histórico para a humanidade, estarão sendo apresentados nas nossas aulas de um modo interdisciplinar. Vocês sabem disso já. Isso quer dizer o quê? Que ao mesmo tempo que vocês estarão tendo aula de ciências, por exemplo, e logo em seguida estarão também aprendendo os conteúdos de língua portuguesa. Logo que terão a aula de história, estarão aprendendo também os conteúdos de geografia e de matemática. Estarão aprendendo arte, música e tantos outros temas tão importantes que fazem parte da nossa programação e que são importantes para nós. Por quê? Porque a vida é assim, toda interligada, toda relacionada. E assim também é a educação. E nós vivemos na sociedade, num mundo que é interligado e fazemos parte de um enorme ecossistema. Essas aulas que vocês terão à distância trarão dicas de leitura, trarão quiz, jogos, entrevistas, ideias, reflexões, mensagens, curiosidades, assuntos muito interessantes e importantes.
Tudo foi planejado, pensado, como se vocês estivessem em sala de aula, com muito carinho e muito cuidado para que vocês aprendam de uma forma agradável, porém com relevância e significado para a vida diária de vocês. Dessa forma, vocês poderão ir estabelecendo relações e tendo aprendizagem, e podendo sim fazer a interação. Quem tiver o contato com o grupo da turma pelo celular, poderá avisar os colegas que estão participando dessas aulas e chamá-los também para não perder essa oportunidade, esse momento importante, mas cada um na sua casa. Os professores vão gostar de saber que vocês estão acompanhando. Convidem também a família para participar desse momento importante. E bons estudos a todos! Boa noite a todos os estudantes, professores e professoras da Educação de Jovens e Adultos do município de Curitiba. Eu peço licença por meio deste canal de televisão para entrar na sua residência e dar início à aula de hoje do componente curricular de ciências, onde nós iremos trabalhar um tema que está muito em voga: Covid-19. Aqui eu tenho um cartaz abordando as questões dos sintomas do Covid-19. Febre, tosse. Esse cartaz vem aqui trazendo algumas questões sobre o que? Covid-19. Guardem essa palavra. Coronavírus. Coronavírus também eu trago um cartaz que vem trazendo as formas de contaminação do coronavírus. Duas palavras diferentes. E ainda eu tenho o novo coronavírus, que vem com um cartaz trazendo novo coronavírus Covid-19, com as orientações do que é, os sintomas e o que você deve fazer. Então são três palavras: Covid, coronavírus e novo coronavírus. Qual é o significado destes termos, destas palavras? O que cada uma dessas palavras significa? Tudo a mesma coisa? Covid, coronavírus, novo coronavírus? Nós sabemos do que está se tratando quando se fala, mas sabemos o que significa cada uma dessas palavras? Conta para nós, Alex. Qual é o significado dessas palavras? Primeiro é preciso entender que Covid-19 é uma sigla. E por que é utilizada uma sigla? É uma linguagem universal. Então, Covid-19 é utilizado no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, em toda a Europa, para unificar e para saber que todos estão falando sobre o mesmo termo. Covid-19. Tem relação com corona. Vírus. E o D, uma palavra de língua inglesa, disease, que significa, em português, doença. Então seria doença do coronavírus. Por que 19? 19 seria o ano onde foram detectados os primeiros casos de Covid-19 em algum lugar do mundo. E onde que se iniciou essa doença? Wuhan, então, fica na região entre grandes polos, como Hong Kong, Xangai e a capital Beijing ou Pequim, onde foram detectados os primeiros casos de Covid-19. Coronavírus. O coronavírus, ele não é recente. Ele refere-se a uma família de vírus com formato que ele é de uma coroa, por isso o nome corona. Coroa. Então, devido à semelhança com uma coroa, se deu o nome de corona a todos os vírus que pertencem a esta família coronavírus. E são vírus que, como semelhança, eles causam infecções respiratórias, que podem ser como uma influenza ou casos de infecções mais agudas, como o caso do Covid-19. E o novo coronavírus?
O novo coronavírus, ele é recente, ele surgiu em 2019. E o nome dado a ele, SARS-CoV-2, que, bem a tradução inglesa, que em português significa síndrome. Síndrome refere-se a um conjunto de infecções, a um conjunto de doenças respiratória aguda grave do coronavírus 2. Então, SARS-CoV-2 seria o nosso novo coronavírus. Mas se tem o 2, é porque a gente imagina que tenha tido o 1. Tem o SARS-CoV-1, na verdade ele é chamado de SARS-CoV. Ele foi identificado também na China, em uma outra localidade chamada Guangdong, em 2002, e a causa de um surto da síndrome respiratória aguda SARS. Então iniciou-se em 2002 como o coronavírus, o SARS-CoV-1 ou SARS-CoV, e em 2019 o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Resumindo, quando se refere em Covid-19, estamos falando da doença. Então uma pessoa, ela pode ter o vírus SARS-CoV-2 e não desenvolver o Covid-19. Ou ela tem o vírus SARS-CoV-2 e desenvolver o Covid-19. Resumindo, Covid-19 refere-se à doença, à enfermidade. O novo coronavírus, que é o vírus SARS-CoV-2, refere-se ao vírus. Então a pessoa pode ser infectada com o SARS-CoV-2 e desenvolver o Covid-19. Nós observamos em muitos meios de comunicação que nem todas as pessoas que adquirem o vírus SARS-CoV-2 apresentam sintomas. Chamamos de pessoas assintomáticas. Então ela pode ter resultado positivo para o vírus SARS-CoV-2, porém nunca saber se teve ou não o Covid-19. Alex, então, só para ver se eu entendi, se nós entendemos. Eu tenho um nome para doença. Então, a doença é Covid-19. Eu tenho um nome para a família que pertence esse vírus, que é a família do coronavírus. E tem um nome para esse vírus que saiu desta família e que é ele que causa a doença do Covid, que é o SARS-CoV-2. Tô certa? Consegui entender? Sim. Okay. E como estamos falando, vocês perceberam novamente que vírus vem nas palavras. Família de vírus, o nome das próprias palavras vem com coronavírus. O que é vírus, professora? Como nós denominamos vírus? Como eu sei o que é um vírus, o que é uma bactéria? Qual é a diferença? O que é vírus? Na maioria das publicações, nas literaturas, você vai encontrar principalmente essa definição para vírus, que são parasitas intracelulares obrigatórios. Eu até em negrito para a importância que tem essa definição, que apresentam um capsídeo proteico e material genético. São palavras diferentes, palavras difíceis, então nós temos que entender cada uma delas para a gente possa entender o papel e do como funciona a reprodução e como que é um vírus estruturalmente. Parasitas. Os parasitas são organismos que dependem de outro para sobreviver. Aqui nós colocamos alguns exemplos de parasitas visíveis. Aqui eu tenho o carrapato, o piolho e um verme. Eles só sobrevivem à custa de um outro ser vivo, que pode ser o ser humano, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um bovino, um cavalo, ou seja, são seres parasitas visíveis, bem diferentes do vírus, porque o vírus eles só são visíveis com utilização do microscópio eletrônico e recentemente um poderoso microscópio óptico, mas geralmente eles são invisíveis a olho nu, diferente desses exemplos que nós colocamos aqui para entender o que seria um parasita. Então, em resumo, seria um organismo que, para sobreviver, depende de outro. E, além disso, causa mal para esse hospedeiro. Intracelulares obrigatórios. A palavra intra refere-se a dentro. Dentro de uma célula.
E obrigatório quer dizer, ele só consegue viver dentro de uma célula. E é dentro da célula que ele vai conseguir se multiplicar. Ah, quer dizer que se o vírus está no ambiente, ele não se multiplica? Exato. Um vírus no ambiente, ele vive durante algumas horas, dependendo do vírus. Tem estudos recentes que conseguiram comprovar que o Covid-19 ele pode viver cerca de 36 horas no ambiente. É um tempo relativamente alto, tá? Com relação a outros vírus que vivem bem menos. Então, fora de um organismo vivo, os vírus não se reproduzem. Eles representam um perigo porque você pode inalar esse vírus no ambiente e dentro do seu organismo, aí sim ele começa a se multiplicar. Os vírus, obrigatoriamente, eles necessitam entrar em um organismo vivo para poder se multiplicar. Esse organismo vivo é chamado de hospedeiro e o vírus seria o seu hóspede. Como exemplos para essa aula, que tem relação com o coronavírus, eu trouxe então o pangolim, que pode ser um dos hospedeiros do Covid-19, o morcego e o ser humano. E esses animais em contato com o ser humano é que transmite esse vírus. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente em relação à China, onde possui muitos mercados de animais vivos. Esse contato, a maneira como os animais ficam nesses mercados, permitem o contato do ser humano, tanto na alimentação, quanto o contato físico com os animais, passando o vírus desses animais para o ser humano. Porque os animais serem hospedeiros de vírus é uma coisa absolutamente normal. Aves, suínos, mamíferos, é normal. O que tem que tomar cuidado é a relação do ser humano com os animais. É por isso que muitas vezes, pensando na febre aftosa, outras vezes que atacam aves ou bovinos, quando um indivíduo do rebanho é detectado com alguma virose, todo o rebanho é eliminado para evitar que possa chegar ao ser humano. E aqui, naquele slide, falava que ele tinha uma cápsula de proteína e dentro o material genético. Então, esse aqui é a estrutura do vírus, especialmente o coronavírus, onde tem uma cápsula de proteína e dentro o seu material genético. O material genético é aquele material que vai ser transmitido para a próxima geração. Então ele consegue, com o material do organismo vivo, onde ele é hospedeiro, gerar um novo vírus. Ele injeta o seu material genético em uma célula viva que se multiplica e origina novos vírus nesse organismo e é então transmitido, né, para outra pessoa, dependendo do vírus, como que é o vírus. Para referenciar um pouco, para trazer um pouquinho para algumas doenças também conhecidas, além da Covid-19, alguns exemplos de doenças comuns transmitidas causadas por vírus e que podem ser transmitidas de maneiras diferentes. A gente sabe que o Covid-19, o coronavírus, ele é transmitido por tosse, espirro, por gotículas que ficam no ar e que se você levar essa gotícula que está na sua mão, à sua boca, aos seus olhos, nariz, você pode ser contaminado com o Covid-19. E há outras doenças, por exemplo, a dengue, que a transmissão é por picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti contaminado. A raiva, transmitida através de mordidas de cães, gatos e morcegos contaminados. É interessante falar contaminado porque não é todo mosquito da dengue, não é todo cachorro ou gato que vai transmitir. Para que uma doença, uma virose seja transmitida, esse hospedeiro tem que estar também contaminado. A AIDS, aqui nós temos uma relação semelhante à da Covid-19, que muita gente confunde a diferença de AIDS e HIV. O HIV é o vírus. A AIDS é a síndrome, é a doença. Muitas vezes a pessoa que tem o HIV não necessariamente vai ter AIDS.
porque a doença não se desenvolve. Ela apenas é soro positivo para a doença. Não quer dizer que ela vai desenvolver, principalmente com o avanço da medicina e com os medicamentos retrovirais. Inclusive, ela pode permanecer por anos sem sintomas. Pode um dia vir a desenvolver a doença e apresentar os sintomas. Então, ela pode ser assintomática, como é o caso do coronavírus, que ela pode estar com o vírus e nunca vir a desenvolver o Covid, ficar assintomática. Bem parecido mesmo, Alex. O sarampo, a cachumba e a catapora, a transmissão é semelhante à do Covid-19, né? Por tosse, espirro, então por secreções. E são doenças que possuem vacina. A Covid-19 ainda não tem vacina e está sendo desenvolvida. A amarela também é transmitida pela picada do mosquito contaminado. A herpes depende do local, pode ser herpes bucal, herpes nas regiões genitais, depende por onde o vírus entrou no organismo. A pneumonia, né, seria uma infecção mais aguda na região dos pulmões, que pode ser também transmitida por bactérias. E a gripe ou influenza, que está mais relacionado então à Covid-19, né, devido à forma de transmissão. Então, os questionamentos sobre transmissão, sintomas, prevenção e outros assuntos referentes ao Covid, nós vamos esclarecer com vocês por meio de algumas atividades que vão ser propostas agora no seu canal de televisão, esse canal que você está nos acompanhando, para que nós possamos testar os nossos conhecimentos. Então, eu vou solicitar essas atividades, elas vão vir em formato de perguntas, tá? Essas perguntas, elas vão ser respondidas, pode passar para mim? Com a letra V, verdadeiro, e com a letra F, que significa falso. Então, vocês vão ter a opção de responder verdadeiro para esta pergunta ou falso. Então, você pode colocar só a letra V ou a letra F e você pode escrever a palavra. Aí depende do nível em que você está da aprendizagem, ok? Combinado assim? Então, esta é uma tarefa para registrar o dia de hoje. E como essa tarefa ela vai ser apresentada depois para os professores? Então, eu vou trazer para vocês aqui a amostra num caderno, tá? Aqui foi digitado, mas é vocês que vão fazer aí. Pode pedir ajuda dos filhos para responder, não, vocês que têm que dizer CV ou F. Mas para organizar a atividade, do filho, do irmão, do pai, do esposo, da esposa, alguém que possa ajudá-los. Então, vocês estão vendo que tem 2 folhas de caderno aqui. Nesta folha de caderno, vocês vão deixar em branco. Por quê? Porque assim que as aulas retornarem de forma presencial, que vocês possam retornar à escola, vocês vão receber essas perguntas que nós estamos fazendo aqui e vocês vão colar nessa parte do caderno. Essas perguntas vão ser enviadas para as professoras de vocês, que vão tirar cópia dessas perguntas e aí vocês vão colar as perguntas nesta folha de caderno. Por que eu não posso copiar as perguntas agora? Porque demoraria muito tempo. Então, para agilizar, vocês deixam esta folha em branco. Lembrem-se de colocar a data de hoje com aula 1. Hoje é 13 de abril. Então, você vai colocar a data de aula 1, a data de hoje e deixar em branco aqui para colar as perguntas, ok? É por meio dessas atividades que as professoras de vocês vão poder acompanhar se vocês estavam ou não assistindo às aulas, se vocês estavam acompanhando, se vocês estavam aprendendo por meio das atividades que são propostas aqui, tá bom? E na folha ao lado, vocês vão colocar a numeração de 1 a 20. Então, em cada uma das linhas, vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, até o número 20. Vocês vão numerar. Eu ainda não sei escrever números, professora. Como eu faço? Pode fazer só uma bolinha em cada uma das linhas para identificar respostas diferentes, ok? Então, cada uma das linhas vai ter aí ou o V, ou a palavra verdadeiro, ou o F, ou a palavra falso. Como eu coloquei aqui, ou você põe V para a resposta, ou você põe a palavra verdadeiro, ou você põe a letra F, ou você põe a palavra falso. E aí você vai respondendo, não precisa pôr os dois,
pode escolher uma das opções, ou a letra ou a palavra, ok? Combinado? Então, eu vou pedir que você levante da onde está sentado agora, peça ajuda, peça para que traga o seu caderno. Ah, eu não tô com o caderno agora. Pegue um papel, depois você passa para o caderno. Então pegue um lápis ou uma caneta e venha conosco. Venha participar para que nós possamos testar o seu conhecimento. Será que você sabe mesmo como se transmite o coronavírus? As formas de transmissão, a prevenção? E eu tô falando aqui para que você já levante e vá buscar o caderno. Então eu estou conversando com vocês para que vocês já vão buscando o caderno, o lápis e a caneta para que nós possamos resolver essas atividades juntos, ok? Ao vivo. Vamos lá. E o que eu vou aproveitar enquanto vocês estão buscando o caderno? Eu vou pedir que vocês, estudantes, que tenham o contato das professoras de vocês, dos professores, do diretor, da diretora, né, das pessoas que acompanham vocês, que vocês mandem mensagens para essas pessoas, para esses profissionais, falando o que vocês acharam da aula de hoje, como foi, se está muito difícil, se está fácil, o que pode melhorar, dando sugestões. Colocando para nós, registrando a frequência por meio de recados. Olha, eu sou a dona de Janira, lá da escola tal, eu tô aqui assistindo. E aí, na próxima apresentação, nós vamos mencioná-los, para que vocês saibam que nós estamos recebendo esse resultado de participação de vocês, o que é muito importante para nós. Porque eu tenho certeza, mas não é a mesma coisa. Eu não tô indo para a escola, eu não tenho o contato dos amigos e nós sabemos o quanto é gostoso estarmos na escola, termos esse convívio, trocarmos a experiência, energia, né? Como é gostoso poder dar um abraço. Mas neste momento é preciso que você não dê o abraço. É preciso que você respeite isso, que você fique em casa, para que quando tudo retorne, você tenha as pessoas para abraçar. Porque você pode não tê-las, você pode acabar perdendo essas pessoas se você não respeitar esse período de ficar em casa. Então, por isso, esse cuidado que nós estamos pedindo. E pedimos esse acompanhamento com carinho, para que você tenha essa atividade em casa diariamente, você vai nos acompanhar. Vai estar aí com atividades para fazer, vai estar assistindo, aprendendo. Isso é feito só para você. Pense, essa gravação, ela não é feita para o aluno do regular, tem também para eles, mas nós estamos aqui fazendo para você. Veja a importância que você, estudante da educação de jovens e adultos, tem. Vocês são extremamente importantes para nós. Nós não podemos deixar que vocês fiquem na casa de vocês e que todos os outros estudantes tenham aula e vocês não. Então esse recurso está sendo utilizado para vocês. Só que eu preciso de um retorno. Nós precisamos saber se vocês estão acompanhando, se vocês estão conosco, ok? Então lembre-se, todo esse carinho e o preparo dessa aula é para vocês, ok? Já pegaram o caderno? Já pegaram a caneta? O lápis? Borracha não, né, gente? Risca e põe, depois vocês arrumam. Vamos então, Alex, para as atividades, para resolver, né? Ok? Pode ser? Só reiterando que as atividades, essas perguntas são de conhecimentos gerais em relação ao coronavírus, a Covid-19. Nem todas as questões foram abordadas na aula, mas a gente quer testar os conhecimentos de vocês na mídia, nas mídias sociais. Vocês estão lendo sobre o coronavírus, o que estão sabendo, se é mito, se é verdade. Estão ouvindo notícias, estão escutando rádio. Então, essa é a importância de saber se vocês estão acompanhando ou se estão totalmente alienados, porque nós não queremos estudantes alienados. Nós queremos que vocês sejam críticos, pensantes e que acompanhem o que está acontecendo. E aí, mais pra frente, no decorrer da semana, vocês vão ver a diferença do que é notícia verdadeira, do que é falsa. Então, já tem todo um planejamento aí pra vocês. Nesse momento, nós vamos avaliar essas questões. Mas vocês não falaram sobre tudo, sobre transmissão, prevenção e sintomas. No momento em que nós vamos realizando essas atividades, vocês já vão tirando as dúvidas. Nossa, pensei que era falso, não é? Com a família. Pensei que era verdadeiro aqui, olha, isso acontece mesmo. Nossa, eu não sabia disso. Vou falar a verdade para vocês. Eu não sabia, Alex.
a diferença do Covid, eu não sabia o significado do Covid. E depois da aula com o professor Alex, que eu tive antes de vocês, claro, né? Essa aula com o professor Alex, eu cheguei em casa e falei, gente, eu aprendi o que é Covid, o que é... Vocês sabem? Lá em casa também não sabiam. Então, veja a importância de saber que agora quando se falam, por que tantos nomes diferentes se é tudo a mesma coisa? Nós já sabemos que não é tudo a mesma coisa, ok? Todos preparados? Podemos começar a nossa atividade? Vamos lá? Qual é a primeira pergunta de hoje? É possível transmitir o vírus por meio da tosse? O que vocês acham? É verdadeiro ou é falso? É V ou é F? Sim ou não? É possível transmitir o vírus? Respondam aí. Pronto? Podemos ir para a próxima pergunta? Próxima pergunta. É possível transmitir o coronavírus da mãe para o feto? Então, assim, quando a mãe estiver grávida, durante a gravidez, então, exemplo, eu tô grávida, peguei o coronavírus, o meu filho, o meu bebê, vai ter o coronavírus? Eu vou passar para ele porque eu estou com o coronavírus? Isso é possível? Verdadeiro ou falso? Me digam. Responderam? Vamos para a próxima questão, a questão de número 3. É possível transmitir o coronavírus por meio de um aperto de mão, com um aperto de mão? É possível? Verdadeiro ou falso? O que você acha? Próxima. Pergunta número 4. É possível transmitir coronavírus durante uma transfusão de sangue? Quando você tiver que passar o sangue de um corpo para o outro, é possível fazer do sangue da pessoa ser transmitido para você por meio dessa transfusão? O que você acha? Essa tá difícil, né, gente? É possível? Será que pelo sangue se transmite o contato do sangue da pessoa infectada? Verdadeiro ou falso? Próxima. A quinta pergunta. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas com idade acima de 70 anos? Ele é mais perigoso para as pessoas com essa idade, acima dessa idade? Ou não, ele é perigoso igual para todo mundo? O que vocês acham? É perigoso igual para criança, para adulto, para idoso? Ou para mais de 70 anos ele é mais perigoso? É verdadeiro ou falso? Próximo. A pergunta de número 6, estão anotando? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, agora a sexta. A sexta pergunta fala, a aglomeração de pessoas pode facilitar a transmissão do vírus? Ou seja, várias pessoas reunidas, muitas pessoas no mesmo local, faz com que aumente o risco de pegar o coronavírus? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Me respondam. Pronto? Posso ir para a sétima pergunta? Ok? Sétima pergunta. Estudos recentes demonstraram que o coronavírus pode ser transmitido através de um mosquito, da picada de um mosquito contaminado. Isso é verdadeiro? Um mosquito pode me picar se ele estiver contaminado e transmitir para mim o coronavírus? É verdadeiro ou é falso? Respondam para mim. Estão na dúvida? Vamos lá, gente. Estão respondendo? Estão participando? Querem ir fotografando as perguntas para responder depois? Fiquem à vontade. Vamos lá, Fabiola. Mordida de cães e gatos contaminados podem transmitir o coronavírus? Meu cachorro pegou o coronavírus. Se ele me morder, ele vai transmitir o coronavírus para mim? Ou o meu gato? Verdadeiro ou falso? A pergunta de número 9 dessa noite. Para lavar as mãos, é importante que você retire os anéis, a pulseira, os acessórios que você está utilizando? Ou você pode lavar a mão com tudo isso, sem se preocupar? É importante ou não? Verdadeiro ou falso? O que você me diz? A pergunta de número 10. Vamos lá? Homens não devem manter a barba ou bigode. Todos os homens têm que fazer a barba ou bigode. Isso é verdadeiro ou falso? Para não se contaminar com o coronavírus. O que você me diz, Alex? Até porque agora, segue lá nas perguntas, garoto. Vamos lá. Agora o Alex segue, gente. Questão número 12. O coronavírus mata mais do que a varíola. Então, se você
não tem conhecimento sobre a varíola, é a oportunidade de você pesquisar e verificar, né, sobre essa doença. A questão de número 13. Doses altas de vitamina C matam o coronavírus. A gente vê muita reportagem, recebe por WhatsApp, né? Toma vitamina C que você mata o coronavírus. Isso é verdade? É mentira? É falso ou verdadeiro? A questão de número 14. Os sintomas podem durar até 10 dias. A pessoa então foi contaminada, pode durar até 10 dias. Verdadeiro ou falso? Número 15. Diabéticos são mais vulneráveis à Covid-19. Verdadeiro ou falso? Questão número 16. Gargarejo com água quente mata o vírus. Verdadeiro ou falso? 17. O coronavírus causa pneumonia instantânea. Instantânea é no momento em que você adquire o vírus. No mesmo instante. Verdadeiro ou falso? Questão 18. O vírus consegue sobreviver por 2 meses no ambiente. Verdadeiro ou falso? A penúltima questão. Lavar as mãos e usar álcool gel para higienizá-las são métodos eficazes para a prevenção do coronavírus. Verdadeiro ou falso? E a última pergunta, de número 20. Somente infectados devem usar máscaras. Verdadeiro ou falso? E agora? Agora, depois de todas essas perguntas, então são 20 perguntas que você precisa estar registrando no seu caderno as respostas de cada uma delas. Nós vamos retomar rapidamente para saber se você acertou ou errou. Vamos lá? Então, a pergunta número 1, voltando, agora vamos corrigir a atividade, ok? É possível transmitir o coronavírus por meio da tosse? O que vocês responderam? Vamos lá? Acertaram? Verdadeiro, gente, é verdadeiro. Por meio da tosse é sim possível se contaminar com o coronavírus. Desde que a pessoa que tossa esteja contaminado com o vírus. Ótima observação, porque se eu tossir aqui, não estou com coronavírus, não vou passar. Então mas como nós não sabemos quem tem ou quem não tem, melhor então tem que sempre utilizar aquele método de tossir. No braço, né? Sempre lavar as mãos. Vamos lá. Quem colocou verdadeiro, acertou. Pergunta de número 2. É possível transmitir o coronavírus da mãe para o filho se ela estiver grávida? Resposta? Não, gente. É falso. Não é possível. Então... E primeiro porque é tão recente que ainda não... nunca foi nem estudado se um feto teria resultado positivo para o coronavírus. Mas, analisando outras influenzas, outras gripes, não é possível transmitir o coronavírus durante a gravidez. Ok. A pergunta número 3. É possível transmitir o coronavírus com um aperto de mão? Essa é uma forma de transmissão, um aperto de mão? Verdadeiro. Se a pessoa encostou em algum lugar onde estava o vírus, ou se ela tossiu, estava contaminada e colocou a mão, se ela teve algum contato, é um risco que ela pegando na sua mão, você se esqueça, não lave a mão de imediato e coloque a mão no rosto, coce um olho, coce um nariz, leve até a boca, pegue num alimento e leve à boca. Então, é possível sim. Próxima pergunta. É possível transmitir o coronavírus durante uma transfusão de sangue? Vocês acham que é possível? O que foi que vocês responderam? Vamos à resposta. É falso, não é possível. Acredita que eu fiquei na dúvida, professor? Eu achei que fosse possível, gente, mas ainda não há nada comprovado, então não é possível, isso? Não é possível, inclusive há uma preocupação com os bancos de sangue, de que as pessoas saiam de casa e vão doar sangue para realizar esse ato tão importante para quem precisa do sangue. Então, durante a transfusão não tem nada que comprove que o coronavírus é transmitido pela doação de sangue. Pela transfusão, na verdade, você recebeu o sangue de uma pessoa infectada. Até porque nos bancos de doação de sangue, eles fazem um exame e analisam todo o teu sangue antes de passar para a doação para uma outra pessoa.
Inclusive aqui na cidade de Curitiba, os bancos de sangue estão atendendo somente com agendamento, para que não se tenha aglomeração de pessoas. Eu sei porque eu sou doadora de sangue e já agendei para doar sangue fora a semana que vem na outra. Então eles estão agendando as pessoas para ter a doação de sangue e continuar com sangue no seu banco, para que possam estar aí atendendo a necessidade caso venha a ocorrer, ok? Então vamos para a próxima pergunta. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas com idade acima de 70 anos? O que vocês responderam? Vamos lá? Verdadeiro, é sim. Por que é mais perigoso para as pessoas acima de 70 anos, Alex? Geralmente, com a idade, as pessoas vão tendo uma imunidade mais baixa. Isso é absolutamente natural. Então, pessoas com imunidade baixa, a probabilidade de adquirir doenças, entre elas o coronavírus, é maior. Ok. Próxima pergunta, número 6. A aglomeração de pessoas pode facilitar a transmissão do coronavírus? Vamos à resposta? Verdadeiro, ela pode sim, gente. Quanto mais pessoas reunidas, corre-se o risco de algum estar contaminado e de se transmitir com mais facilidade o coronavírus. Próxima pergunta, a de número 7. Estudos recentes, olha só o que dizia, demonstraram que o novo coronavírus pode ser transmitido por meio da picada de um mosquito contaminado. Isso é verdadeiro ou falso? Quer dizer, o pernilongo lá picou enquanto está contaminado, veio e me pica. Será que vai acontecer? O que deu lá? É falso, É né, falso. Alex? Primeiro que o mosquito, ele não é contaminado pelo coronavírus. Uma vez não contaminado pelo coronavírus, ele não transmite, então, esse vírus. 8. Qual é a próxima pergunta? Mordida de cães e gatos podem transmitir o coronavírus? O que vocês me dizem? É falso. Então, os cães e gatos podem transmitir a raiva, por exemplo, mas não há nenhum caso em que cães e gatos possam transmitir coronavírus através de mordida, e nem se eles adquirem esse vírus. A pergunta de número 9. Para lavar as mãos, é importante eu retirar os acessórios, o anel, a pulseira, ou eu posso colocar a mão lá e lavar com sabão, com tudo? Verdadeiro ou falso? É importante retirar? É importante, porque nos objetos, como anéis, pulseiras e acessórios, podem ficar acumulados esses vírus. Então tira, lave a mão, e o ideal é higienizar esses acessórios antes de serem colocados de volta. Porque você lava as mãos, mas no anel tem o vírus, você coloca e continua com o vírus na sua mão. A pergunta de número 10. Homens não podem usar barba ou bigode? Me diz aí, professor Alex, vai ter que tirar a barba? Qual é a resposta? Não precisa. Ainda bem. Né? Apesar de até alguns artistas conhecidos tirarem a barba, evitando o acúmulo do vírus na barba, aí, que pode facilitar a entrada na boca ou no nariz, na verdade, não há comprovação de que é só você manter uma higiene, lavar bem as mãos, lavar bem o rosto, não há necessidade de tirar a barba ou o bigode. Ok. A pergunta de número 11, essa eu quero saber, gente. Os esmaltes, será que eu vou ter que tirar o esmalte da unha, professor? Verdade. Ah, capaz? Sim. Isso eu não sabia. O esmalte, ele pode acumular pequenos organismos, como os vírus, né? E ficar na sua mão, e você pode, então, levar a mão à boca, né? E ser contaminado. Gente, vamos ter que ficar sem pintar a unha. Não sabia disso. Não, é só passar banho com gel, lavar bem as mãos. Então tá bom. Se tiver higiene, eu posso ficar. Então tá bom. Número 12. Qual que é a próxima pergunta? O coronavírus, ele mata mais do que a varíola? O que você me diz? Mata? O que é a varíola? A varíola é uma doença que matou mais de 300 milhões de pessoas no mundo. O coronavírus não chegou a tanto. Então, essa questão é falsa. O coronavírus, apesar de ter uma taxa de letalidade, não mata mais que a varíola. Imagine 300 milhões de pessoas, gente. Muita gente, né? Esperamos que não chegue nem perto o coronavírus, mas para isso a gente precisa que você fique em casa, lembre disso? Vamos lá, 13ª pergunta, qual é? Doses altas de vitamina C matam o coronavírus? Se eu tomar muito suco de laranja, comprar aquela vitamina pronta efervescente que vem, suco de acerola, mata o coronavírus? Ajuda? Não, a vitamina C no organismo, assim como a vitamina D, elas têm estudos que comprovam que a sua imunidade ela vai aumentar, o
Com imunidade alta, você tem uma probabilidade menor de adquirir a doença. Porém, matar o coronavírus, a vitamina C não mata. Ok. Os sintomas podem durar até 10 dias? Isso é verdade? Eu posso ficar 10 dias tendo febre alta, falta de ar, tendo coriza, tosse. Isso pode acontecer? Verdadeiro. Imagine 10 dias passando mal, gente. Então temos que nos cuidar mesmo. Ninguém merece 10 dias com febre alta, dor de cabeça, tosse. Quanto mais você tosse, mais dói a cabeça, né? 15. Vamos para a próxima pergunta. Diabéticos são mais vulneráveis à doença Covid-19? Eu tenho diabetes. Eu sou mais vulnerável? Se eu pegar a doença, pode ser mais prejudicial para mim? O que você me diz? A questão da diabetes, ela está relacionada à taxa de açúcar no sangue. Quanto maior a taxa de açúcar no sangue, mais baixa a imunidade da pessoa. Então, uma pessoa com a diabetes controlada, a taxa de açúcar controlada, a preocupação ela pode ser quase igual a de uma pessoa sem o diabetes. Além disso, a pessoa com imunidade baixa demora mais a aparecer os sintomas da infecção. Então, quando perceber, a infecção no pulmão pela Covid-19 já pode estar mais acentuada. Além do que, pessoas com diabetes têm as infecções geralmente mais acentuadas com pessoas que não apresentam essa doença. Mais dificuldade até de se recuperarem, né, Alex, dessas doenças. Vamos para 16, então? Fica aí, Alex. Gargarejo com água quente mata o vírus? Já ouvi dizer água com sal, chega em casa, põe uma aguinha com sal, gargarejo ajuda a limpar, mas mata o vírus? Não, essa informação é falsa, não tem nada que comprove que a água quente mate o vírus. Pergunta de número 17. Vocês estão anotando? Estão registrando a resposta de vocês? Isso é extremamente importante, é a atividade da aula de hoje, do componente de ciências. O coronavírus causa pneumonia instantânea? Eu peguei o coronavírus e já estou com pneumonia? Verdadeiro ou falso? É falso. A taxa de pessoas com pneumonia ela é bem inferior às que adquirem a Covid-19. A maioria das pessoas apresentam poucos sintomas. A pneumonia ela pode ser agravada, né, com o passar do tempo da incubação, mas não causa pneumonia no mesmo instante que ela pega. Então pode ir evoluindo a doença e aí eu ter a pneumonia, falta de ar, né? Ou não. O vírus, na pergunta número 18, consegue sobreviver por 2 meses no ambiente? Se eu espirrar aqui nessa mesa, estiver contaminada, espirrar, as minhas gotículas de saliva vêm para a mesa, ninguém limpa essa mesa. Daqui 2 meses alguém vai usar essa mesma mesa, coloca a mão aqui, leva a mão à boca. Essa pessoa pode ser contaminada, depois de 2 meses vai permanecer vivo esse vírus 2 meses no ambiente? O que vocês responderam, verdadeiro ou falso? É falso. Conforme na aula de hoje, tem estudos que comprovam que o vírus ele pode permanecer no ambiente por 36 horas. Um dia e algumas horas do outro, certo? Um dia e meio. Um dia e meio. Vamos lá. Pergunta de número 19. Lavar as mãos, bem lavadinhas, meio dos dedos, pulso aqui, braço até o cotovelo, em cima das mãos, embaixo das mãos. Lavar as mãos com sabão ou sabonete, né? Usar o álcool gel para higienizar as suas mãos. São métodos eficazes para a prevenção do coronavírus, para que você evite que você pegue o coronavírus? Ajuda? Qual é a resposta? É verdadeiro. Verdadeiro. Então, higiene, gente, é fundamental. Pergunta de número 20. Somente as pessoas infectadas devem usar máscaras? O que você me diz? Essa pergunta ela fica uma interrogação porque a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, primeiro orientavam que só os infectados deveriam usar. Agora a orientação é que todo mundo deve usar. Afinal, todos devem usar ou não? A questão tem a ver com a disponibilidade de máscaras no mercado. Orientava-se que só os infectados, por quê? Se você não tem nenhum sintoma, você vai comprar máscara, que já está escassa no mercado, acaba não tendo para aqueles que realmente precisam. Então tem a ver com a disponibilidade de máscaras. Porém, todos devem sim usar máscaras. As pessoas que não têm sintoma,
a Organização Mundial de Saúde orienta que façam máscaras caseiras, de tecido, e deixem as cirúrgicas para as pessoas que realmente precisam, que estão infectadas e que para não transmitir o vírus. Além disso, a preocupação da OMS é ao jeito correto de utilizar a máscara. Então, por exemplo, a máscara cirúrgica ela tem uma eficácia de mais ou menos 2 horas. Então, se você usa essa máscara por muito mais tempo, o dia todo, ela perde a eficácia. E você estando com a máscara, você acha que está prevenindo, passa por situações de risco sem estar com a proteção devida. Então, por isso orienta-se que todos devem usar máscara, que sim, diminui a probabilidade de aquisição da doença. Daqui a pouco todo mundo que está aqui nessa sala tem que trocar máscara, porque daí vai dar o tempo. Então lembre-se, tem que ter esse cuidado. Existem algumas cidades, inclusive aqui no Paraná, Paranaguá, Irati, que eu já tive acesso, de que é proibido você sair sem máscara. Mas neste momento, e por que não foi naquele primeiro momento? Como o professor Alex disse, porque não tinha disponibilidade. Depois da orientação de máscara caseira, que se você lava, deixa de molho no sabão, coloca no sol para secar, você pode reutilizar a máscara. Depois destas orientações, é que agora estão cobrando o uso da máscara para todas as pessoas, ok? Só nós dois aqui estamos sem máscara, né, Alex? Mas está todo mundo aqui de acordo com a questão da Organização Mundial de Saúde, seguindo as recomendações, mas a nossa está ali, para depois que nós trocarmos, né, que vem próximos apresentadores aí para vocês, para que todo mundo esteja cumprindo com os critérios de segurança. Terminaram a atividade? Respiraram, né, com máscara, sem máscara, vamos respirar, as atividades estão aí para vocês. Resolvam, lembrem que tem que levar no caderno para o primeiro dia de aula do retorno, ok? Qualquer dúvida, estas aulas de hoje elas vão ser passadas novamente na quarta-feira, então vai ser reprisado que você, eu perdi alguma coisa, vai lá quarta-feira que vai passar novamente a aula que vocês tiveram hoje. Então, a aula de hoje, na quarta-feira, dia 15 de abril, vai ser novamente passada e você pode assistir de novo. Fiquei na dúvida em alguma coisa, não consegui responder essa questão, não fotografei porque eu não tenho aparelho de celular. Você pode estar utilizando esses recursos assistindo novamente essa aula, ok? E para enriquecer e quase finalizar a aula de hoje, que nós já estamos no finalzinho da nossa aula de ciência, gente, eu vou morrer de saudade de vocês. Vamos lá, ó. Para enriquecer a aula, vamos assistir uma gravação que foi feita pela professora Letícia Aguiar dos Anjos. Ela é dos Anjos, hein, gente? Dos Anjos Brás, da Escola Municipal Maria de Lourdes Pegoraro, lá da Regional do Cajuru. Tem algum aluno da professora Letícia aí assistindo a aula? Se tiver, lembra do recadinho? Assisti a aula, vi o vídeo, vi você, professora, gostei, que nós vamos dar recadinho na próxima semana. Então, nós vamos passar o vídeo da professora Letícia, que traz aí a gravação dela com um recadinho para os estudantes dela e para todos os estudantes. E nós vamos tentar a cada aula ter uma participação especial para que vocês se sintam mais próximos, para que vocês tenham as professoras de vocês, vejam como elas estão, se elas estão se cuidando, as orientações que elas têm para vocês. Ok? Combinado? Então vamos ao vídeo? Olá, eu sou a professora Letícia, trabalho com a educação de jovens e adultos em Curitiba. Tudo bem, meus alunos? Hoje eu tô aqui bem feliz para dizer para vocês que eu tirei meu pijaminha, mas estou respeitando a quarentena e coloquei uma roupinha um pouquinho melhorzinha para dar um oi para vocês e dizer como é bom estar com vocês de alguma forma nesse momento que estamos vivendo. A pandemia, ela acaba nos afastando um pouquinho fisicamente, mas ainda próximos no desejo de aprender. Quero reforçar a importância de vocês estarem seguindo as medidas de prevenção, como lavar as mãos, usar o álcool gel e o mais importante, ficar em casa. É o cuidado que vai fazer com que a nossa vida volte ao normal. Vamos aproveitar esses momentos das aulas na TV para a gente continuar aprendendo, enquanto não podemos voltar para a escola. Eu estou com muitas saudades. E eu sei que eu nunca pedi tanto para vocês ficarem em casa como nesse momento, mas eu espero encontrá-los o mais breve possível.
E não esqueçam, continuem se cuidando para que tudo volte ao normal o mais rapidamente. Sinto muita falta do nosso convívio, do nosso contato, das nossas noites, das nossas trocas, das nossas noites literárias, das nossas conversas, da nossa educação física, dos nossos contos e causos, assim, isso faz muita falta. Mas a Prof está sempre pensando em vocês, sempre pensando numa atividade, pensando em alguma coisa, sempre conversando com vocês. Nesse momento, nesses últimos dias, conversei com a Simone, que está trabalhando lá no Marcelino Champagnat, no hospital. E ela relatou que está tendo bastante casos do corona por lá e já teve até óbito. Então, assim, não é brincadeira. Quem está vivenciando isso, vendo todos os dias, está vendo que não é brincadeira. Então, fiquem em casa com todos os cuidados. Depois desse recado da professora Letícia, lá da Escola Municipal Maria de Lourdes Pegoraro, onde ela aí citou o nome da Simone, que é funcionária, que trabalha em um hospital, que tem acompanhado o que realmente está acontecendo. Então nós temos aí fonte segura, dizendo que está vendo o que tem acontecido nos locais onde as pessoas estão sendo internadas com suspeita e confirmados alguns casos. Também citou da necessidade da estudante Jandira permanecer em casa, em repouso, se cuidar, porque é uma pessoa de risco. Então, nós percebemos aí, depois de todo esse recado, o carinho que os professores, mesmo à distância, continuam tendo com vocês, a preocupação que eles têm com vocês, acompanhando aí o dia a dia de vocês, mesmo que seja à distância, eu vou deixar aqui para vocês refletirem, encerrando a nossa aula de hoje, Alex. De hoje, porque nós vamos ter muito mais aí pela frente. Então, encerrando a nossa aula de hoje, eu vou deixar uma reflexão para vocês. E aí, vocês vão focar na imagem que vem agora, e se, gente, já imaginaram se o que é invisível, de repente, se tornasse visível? Fica a pergunta, você sairia de casa? Se você pudesse visualizar isso, tudo que está no ar, você realmente sairia de casa? Pense, é uma reflexão. Então se cuidem. O recado de hoje é fique em casa. Alex? Quero agradecer a atenção de todos vocês. Espero que tenham aprendido e muito obrigado. E eu ainda aproveito para dizer para vocês assim, que nesse momento de muitas informações que estão ocorrendo sobre o novo coronavírus, em jornais, internet, rádio, televisão, será que vocês compreendem? Será que nós compreendemos todas essas informações? Será que nós estamos compreendendo todas essas informações? Sobre isso, gente, assistam agora a aula de língua portuguesa com a professora Fabiola e vejam quantas palavras e expressões novas surgiram. Gente, quantas, hein? Sobre essa crise de saúde que está ocorrendo no mundo. Um beijo e até a próxima aula. Boa noite, estudantes da educação de jovens e adultos. Meu nome é a professora Fabiola e essa noite eu vim aqui com vocês para a gente conversar sobre língua portuguesa. Vamos lá? Nessa aula eu quero conversar com vocês sobre tudo isso que a gente está vivendo nesses dias. Um pouco disso vocês já conversaram nas aulas de ciências. Tem a ver com essa pergunta. São tantas novidades que a gente está vivendo, são tantas mudanças no nosso jeito de se relacionar, no nosso jeito de pensar as coisas, que a gente nem está percebendo a quantidade de informações novas também relacionadas à saúde que estão aparecendo na nossa vida. E aí eu pus essa pergunta aqui para a gente pensar. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar se todas as informações que vocês leem e ouvem relacionadas à saúde, se elas são entendidas por vocês, se elas são compreendidas por vocês? E é sobre isso que eu queria pensar. Por isso eu trouxe algumas informações para a gente olhar, algumas palavras novas que estão bem ligadas à questão das ciências. Os cientistas lidam com elas direto. O pessoal do jornalismo, de pesquisas também, porque precisam estar por dentro. Mas e nós, que somos os leitores, que recebemos essas informações? Será que a gente está entendendo? Então eu trouxe algumas coisas para a gente olhar. Olha só. Quando vocês olham essa imagem, quando vocês leem essas palavras, vocês relacionam e compreendem? Ou vocês ficam com dúvida? Peraí, mas é coronavírus ou é Covid-19?
Vamos ver a próxima. E aqui? E agora? É SARS-CoV-2 ou é Covid-19? E é outro tipo de vírus? É outra imagem, daí muda o vírus? Vamos ver mais uma, agora sem imagem. Essa é uma manchete. Espanha prorrogará até 25 de abril confinamento por coronavírus. Tranquilo? Todas essas palavras conhecidas. Confinamento era uma palavra que a gente usava, algumas pessoas conhecem de um outro lugar. Será que aqui, relacionado aos seres humanos, a gente conhece? Vamos ver mais uma. Covid-19 atinge estágio de pandemia, decreta OMS. Tranquilo? Entendemos o que é Covid-19, entendemos pandemia, entendemos o que é OMS. É sobre isso que a gente quer conversar. Porque não para por aqui, olha só. Tem muitas outras palavras que estão ligadas a essa nova experiência que a gente está vivendo. Todas essas palavras vocês já devem ter visto em algum momento. Grupo de risco, caso descartado, teste PCR. Todas essas outras palavras também estão relacionadas a essas informações sobre a doença Covid-19. Obviamente que algumas delas vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido, lido e entendido o significado. Mas a questão é outra. Quero saber como é que a gente faz para descobrir o significado de palavras desconhecidas. Às vezes não são nem só palavras, são expressões, uma combinação de palavras. Como é que a gente resolve esse problema? Pode ser que muita gente já tenha pensado numa solução. Mas eu acho que a gente tem um problema aí agora, que é uma dúvida. Como é que a gente resolve isso? Alguém pode ter pensado assim, tenho certeza que alguém pensou, usa o dicionário. Claro, o dicionário é a melhor ferramenta para a gente tirar dúvidas. Mas a gente anda com o dicionário no bolso o tempo todo. O dicionário está sempre com a gente para a gente poder buscar essas informações, mesmo que seja online, mesmo que seja buscando no Google. A gente tem esse acesso rapidinho? Nem sempre. Então a gente precisa de uma outra solução. Qual é? E agora? Como é que a gente pode pensar sobre isso? Então vamos lá. Nós vamos analisar novamente aquelas imagens lá do início. E aí vamos pensar sobre isso. Como é que a gente entende o significado de palavras que são desconhecidas para nós? Olhando esse cartaz que a gente viu lá, na verdade é um selo, que foi usado numa reportagem. Afinal, as palavras, elas estão ligadas com a imagem ou a gente só olha a palavra e não precisa olhar a imagem? O que vocês acham? Elas estão ligadas, elas estão relacionadas. Quando a gente lê as palavras, a gente também olha as imagens. Elas estão combinadas nessa composição. E essa combinação de imagem e palavra é que faz a gente tirar conclusões. Olha só, a palavra coronavírus e a palavra Covid-19 estão juntas. E elas estão próximas a esse desenho que representa o vírus. O que isso pode fazer a gente concluir? Que o vírus está relacionado tanto ao nome coronavírus como ao nome Covid-19. Então, mesmo que a gente não conheça o significado dessas palavras, a gente pode entender que coronavírus e Covid-19 tem a ver com o vírus. Ok? Vamos ver a próxima. Essa vocês já sabem a dica. A mesma coisa. Então, não é para escolher qual é a palavra certa. As duas estão relacionadas ao vírus. Mesmo que a representação do vírus seja outra, não esteja tão igualzinho àquela primeira, a gente consegue perceber que tem semelhanças. Então esse vírus também é o mesmo, da mesma doença, que também tem esse nome. O que a gente pode pensar então? Que coronavírus está relacionado a essas três palavras e a esse desenho. SARS-CoV-2, Covid-19 e coronavírus. Ok? Muito bem, vamos para frente então. Isso que a gente está conversando se chama contexto. Para a gente entender, e aí a grande resposta do e agora, para a gente entender palavras desconhecidas, a gente precisa entender o contexto, ou seja, todas as outras informações que estão relacionadas a ela. Vejam aqui, entender o contexto é o mesmo que ler, que compreender as outras informações que estão relacionadas à palavra ou à expressão desconhecida.
Essas outras informações podem ser as imagens, como tinham lá, podem ser o jeito, a posição que elas estão colocadas. Lembrem, Covid-19 e coronavírus estavam lado a lado, o que mostra que elas tinham aproximação. Tudo isso é uma forma de entender, é como a gente compreende o contexto, o significado. Vamos para frente. Agora eu trouxe uma manchete. Coronavírus. Quem corre mais risco de contrair a doença? Vamos tentar descobrir o contexto aqui para entender a expressão grupo de risco, ok? Coronavírus. Quem corre mais risco de contrair a doença? Como é que a gente compreende o que é grupo de risco olhando esse contexto? A gente tem que ir buscando as informações. Então, primeiro a gente olha lá, ó, já tem uma informação dizendo quem corre mais risco de contrair a doença. Então, quem corre mais risco de contrair a doença são as pessoas que fazem parte do grupo de risco. E elas devem tomar medidas de prevenção mais drásticas. Então, a gente vai relacionando aqui, não tinha imagem. O que a gente precisou? Precisou ler todas as informações e ir estabelecendo relação entre elas. Ir pensando sobre, peraí, a palavra risco eu não entendi. Grupo de risco? Quem é o grupo de risco? Ah, é quem corre mais risco. Eu fui buscar isso na informação que foi dita anterior. Então, às vezes, a gente precisa fazer essa leitura. O que está escrito antes, o que está escrito depois, a combinação de tudo junto, para a gente fazer esse entendimento de significado de palavras ou de expressões que a gente não conhece. Ok? Vamos para frente. Aqui é um texto um pouquinho maior, eu vou ler para vocês, mas a gente vai tentar descobrir a ideia de pandemia. Ok? Vamos tentar entender o conceito de pandemia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, olha uma dica ali, Organização Mundial da Saúde, entre parênteses, OMS, o que é que a gente já pode entender? O significado dessa sigla que a gente leu lá no começo. Declarou que vivemos uma pandemia do novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2. Nas últimas 2 semanas, o número de casos de Covid-19, doença provocada pelo vírus, fora da China, aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Temos mais de 118 mil infecções em 114 nações, sendo que 4.291 pessoas morreram. Justificou aquele diretor-geral ali da OMS, aquela pessoa. Muito bem, com toda essa informação que ele deu, a gente consegue descobrir o que é pandemia? Vamos ler novamente só a primeira frase. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que vivemos uma pandemia do novo coronavírus chamado de SARS-CoV-2. Pandemia. Que informações a gente tem depois que podem ajudar a gente a entender o que é pandemia? Olha o que o diretor da OMS falou. Nas últimas 2 semanas, o número de casos de Covid-19 fora da China aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. O que a gente pode pensar nisso em relação à pandemia? Ele declarou que é pandemia por causa disso. É isso que a gente pode tentar entender. Então, se ele declarou que a pandemia é porque a doença se espalhou para fora da China, pandemia tem a ver com a forma como a doença se dissemina, se espalha para todos os outros países. Toda essa distribuição, o quanto ela atinge, já muda o nome. Não é só um surto, né? Não é só uma epidemia, é uma pandemia. Ela vai para além dos limites das fronteiras daquele primeiro lugar onde ela começou. Certo? Isso a gente entende porque a gente vai procurar ali informações dizendo, mas espera aí, por que ele chamou isso de pandemia? E aí ele vai dizendo depois, porque passou dos limites da China, foi para mais países. Ok? Vamos para frente. Nessa imagem a gente também tem uma ideia do que é pandemia e epidemia. E agora não são as palavras que nos dão a informação, mas sim a imagem. Se a gente prestar atenção, a gente tem pontos vermelhos no lado da epidemia, concentrados em uma região. Na parte da pandemia, olha os pontos vermelhos. Eles não estão mais concentrados num único limite, eles extrapolaram esses limites, eles estão espalhados pelo mapa. Ali representa o nosso mapa mundi, é o mundo.
Então, como essa doença se espalhou nessa condição, aqui a gente consegue entender também. Seria epidemia se ela ficasse concentrada ali naqueles continentes, ó, ali ainda, muito central na Ásia. Mas virou pandemia porque ela foi para além da Ásia. Olha, ela foi pegando as Américas, ela pegou a África, ela pegou a Europa, ela desceu até a Austrália. Então, toda essa ilustração, essa representação de pontinhos vermelhos para além do começo da epidemia, mostra que ela se transforma então num outro conceito, pandemia. Certo? Então, uma outra forma da gente entender é prestar atenção nas imagens. As imagens nos dão bastante informações. Então, vamos para frente. Nessa outra manchete, a gente tem a informação assintomática. Vamos ver se a gente entende o conceito dessa palavra. Pessoas assintomáticas podem transmitir o coronavírus? É uma pergunta. Se a gente sabe o que é assintomático, a gente consegue pensar numa possível resposta. Ou a gente saberia pensar, pelo menos, como responder, né? Pessoas sem sintomas para o novo coronavírus podem transmitir a doença, mas por terem a carga viral menor, o potencial de contágio é baixo. G1 tira dúvidas sobre o novo coronavírus. Agora a gente fez a leitura total e a gente já consegue descobrir alguma informação que nos ajude a entender o que são as pessoas assintomáticas e até a resposta para a pergunta. Pessoas assintomáticas está na pergunta, mas lá embaixo, abaixo da manchete, aquele texto um pouquinho em linhas finas, está escrito pessoas sem sintomas para o coronavírus. Olha a palavra parecida, assintomática, sem sintomas. Pronto, a gente já conseguiu entender mais um significado. Então a leitura precisa ser do todo, por isso que a gente diz que é uma compreensão do contexto. A gente tenta ler todas as informações para estabelecer relações e compreender, ok? Vamos ver a próxima. A próxima é com vocês, a gente vai tentar agora, vamos tentar sozinho. Eu vou propor o seguinte, a gente vai assistir a um vídeo e aí nesse vídeo vocês vão prestar bastante atenção nas informações. O que eu quero? Eu quero que vocês descubram o significado da expressão confinamento social. Pode ser que vocês já conheçam esse significado, não tem problema. Eu não quero que vocês descubram uma coisa nova simplesmente. Eu quero que vocês façam o exercício de tentar encontrar no vídeo informações que ajudem alguém que não sabe o que é confinamento social a entender. Vamos fazer esse exercício? Então prestem atenção no vídeo. A pandemia de Covid-19 mantém milhões em casa em todo o planeta. Cerca de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas receberam recomendações das autoridades de 50 países ou territórios para permanecer confinadas. Desse número, 34 nações adotaram medidas de confinamento obrigatório. Esta é a situação da França, Itália, Argentina, Iraque, Ruanda e o estado americano da Califórnia. A Grécia é o caso mais recente a entrar para a lista, a partir desta segunda-feira. Colômbia e Nova Zelândia vão adotar a medida na terça-feira e quarta-feira, respectivamente. A Índia tinha nesta segunda-feira ao menos 700 milhões de pessoas sob medidas de confinamento. E aí, conseguiram identificar alguma informação assistindo ao vídeo? Sim? Não? Muito bem. O que a gente queria encontrar, na verdade, eram essas informações. Se vocês prestaram atenção, no vídeo apareceu: mantém milhões em casa. Recomendação das autoridades. Medida de confinamento. Essas informações foram faladas durante o vídeo. Quando a gente prestou atenção nessas informações, a gente pode estabelecer relações entre elas, aproximação entre elas, para a gente procurar a resposta para o que é confinamento social. Então vamos pensar bem. Mantém milhões em casa. Recomendação das autoridades. Medida de confinamento. Se a gente ordenar essas informações, a gente vai ter a seguinte resposta, olha só. O confinamento social é uma medida recomendada pelas autoridades para manter as pessoas em casa. Então, o confinamento social é ficar em casa. Por isso que a gente tem ouvido tanto a expressão fique em casa, por isso que a gente tem ouvido tantas discussões sobre como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai conseguir dinheiro, se tem que ficar em casa. O confinamento social é a melhor forma de impedir que a doença se espalhe.
É a melhor forma de se proteger, né? É isso que a gente tem ouvido. Por isso é tão importante entender bem essas expressões. Muito bem, pessoal. Agora que a gente fez esse exercício oralmente, a gente vai fazer no nosso caderno. Então, agora é a hora de pegar o caderno de vocês, o lápis, a borracha, a caneta, se organizar para copiar. O que eu quero? Quero que vocês abram o caderno na próxima folha em branco que vocês têm, localizem lá a próxima folha em branco. Vocês vão registrar aqui a data, vão registrar o enunciado, as informações que eu preciso para a gente fazer essa tarefa e a frase, que é a frase que a gente analisou para poder entender confinamento social. Então agora eu vou dar uns minutinhos para que vocês copiem essas informações e registrem no caderno. Depois a gente vai tentar responder isso de novo, do jeito que vocês lembram que vocês fizeram lá oralmente, e a gente vai voltar para a resposta e vai conferir se vocês colocaram ou não a resposta semelhante ou igual àquela que a gente tinha feito, ok? Então vamos lá, agora é com vocês. Agora que a gente já tentou fazer sozinhos, vamos conferir? Vamos ver se a gente conseguiu lembrar? Lá, quando a gente fez a conversa anteriormente, a gente chegou nessa conclusão. Confinamento social é uma medida recomendada pelas autoridades para manter as pessoas em casa. Se você escreveu bem parecido com isso, ou mais parecido possível, você pode considerar a sua resposta correta. Se você preferiu deixar espaço e agora copiar, essa imagem vai ficar mais uns minutinhos aqui para você poder registrar a resposta no teu caderno e ter a sua tarefa completa, ok? Faça esse exercício assistindo às programações, lendo as informações, ouvindo a conversa das pessoas e tentando entender o contexto, que foi sobre isso que a gente falou hoje, certo? Muito obrigada por terem ficado, muito obrigada por terem assistido. A gente volta a se encontrar na nossa próxima aula de língua portuguesa. Até mais! Boa noite, estudantes da EJA. Meu nome é Sheila e hoje nós vamos ter uma aula sobre os números da pandemia em Curitiba. Já tivemos aula hoje com a professora Luciane, com a professora Débora, com a professora Alex e com a professora Fabiola. Então a gente vai, assim, começar esta aula falando desses números, como que eles estão avançando desde quando essa doença começou a aparecer aqui em Curitiba. Então, assim, a professora Fabiola já comentou com vocês, né, o que seria uma pandemia. Então, a gente só vai relembrar o que ela já falou.
Então, o que é uma pandemia? Então, pandemia é uma designação usada para referir-se a uma doença que se espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea, havendo uma transmissão sustentada dela. Isso quer dizer que em vários países e continentes essa mesma doença está afetando a população, a qual está infectando-se por meio de outras pessoas que vivem na mesma região. Então, como o professor Alex já tinha falado para vocês, ela começou lá na China, né? E de lá ela foi passando para os outros países, por isso que ela se chama hoje uma pandemia. Então, pessoal, o coronavírus, se a gente conseguir ver aqui, ó, os pontinhos vermelhos, são todos os lugares do globo terrestre, que é isso aqui tudo, aonde a Covid-19 está passando. Então a gente consegue notar aqui, ó, que em quase toda a parte aqui da Terra, né, ela está se proliferando. E isso que faz com que nós hoje tenhamos essa pandemia e que nós temos que ficar aonde? Em casa. Quem não consegue ficar em casa tem que usar máscara, tem que usar o álcool em gel, tem que lavar bem as mãos para não ser infectado. Então a gente pode ver claramente nesses pontinhos aqui vermelhos aonde está toda essa parte aqui, ó, desta pandemia que está no nosso globo terrestre. Então, nós vamos falar agora um pouquinho do nosso Brasil. Então, o Brasil, ele é dividido, ó, em 5 regiões. A região Norte, a Nordeste, a Centro-Oeste, a Sudeste e a Sul. Nós vamos falar especificamente hoje daqui, ó, da região Sul, mas de verdade do município de Curitiba, certo? Então a gente está vendo aqui, ó, a região Sul, que é formada pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós vamos falar sobre Curitiba, a nossa capital, como que andam esses dados. Então, no dia 9 de abril, a nossa secretária do município de Curitiba, a secretária da Saúde, Márcia Ursulac, passou para a gente alguns dados em relação à proliferação da pandemia e como que a gente está trabalhando com esses dados e o que está sendo feito com esses dados também. Nós temos número de óbitos hoje em Curitiba de 5, mas na data do dia 9/4. Esse dado aqui, ele pode ser alterado. Então, assim, que número é esse aqui, pessoal? Número 5. Então, a gente vai escrever agora o número 5. Então, ó, 5. Então, a letra C, a letra I, a N, o C e o O. Juntando a sílaba 5, nós temos o número 5. Então, quantos óbitos nós temos? 5 óbitos. Recuperados. Recuperados são aquelas pessoas que já passaram por essa doença e que agora eles já estão o quê? Recuperados, eles já estão melhores, né? Já passaram da fase da doença e agora já estão bem. Seria quantos? 85. No dia 9/4. Este dado também, ele pode ser alterado. Então agora vocês vão ler comigo o número 85. Então, 85. O que é esse número que representa para nós, então? Aqueles que foram recuperados, não estão mais com a doença, já passaram e agora eles estão imunes, ou seja, eles não vão mais pegar essa doença. E nós temos os casos de suspeitos. Então, assim, são aqueles que fizeram já o teste para Covid, mas não tem ainda o resultado. Então, eles são o quê? Suspeitos. Nós temos 147 casos. Tá? Vamos ler comigo, então?
número 147 casos de suspeitos, certo? E números de casos confirmados, aqueles que estão com a doença. Esses sim, esses estão passando pelo tratamento, né? Nós temos 249 casos. Vamos ler comigo então? 249 casos da doença. Então esses números são lá do dia 9/4. Eu acredito que a aula está sendo passada agora, no dia 13, com certeza esses dados aqui serão mudados. Mas vamos trabalhar primeiro com esses dados, tá? Então vamos lá. E nós temos também aqueles casos que são descartados. A pessoa não está com a doença. Ela achou que estava, né? Foi lá no médico, o médico fez lá o exame, deu tudo negativo. Então ela não está com a doença. E são 767 casos descartados, não estão. Então vamos ler comigo lá. 767 casos. Certo, pessoal? Vocês entenderam como esses números refletem como está a pandemia aqui na nossa capital? Dá para perceber que os números eles vão se elevando, né? Mas que bom que nós temos várias pessoas que já estão aqui também recuperadas. Então agora, gente, vocês vão pegar o caderno de vocês, como a professora Débora já explicou, a professora Fabíola também, e vão lá no caderno de vocês, tá? E vocês vão colocar a data, tá? E depois vocês vão copiar o que está escrito aqui, ó. Escreva como se leem os números dos casos de coronavírus em Curitiba no dia 9 de abril, certo? Então agora eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês continuarem lá com as tarefas que já foram feitas e colocar lá a data de hoje e escrever isso aqui, tá? 2 minutinhos. Agora, pessoal, vamos corrigir o que vocês escreveram aqui no caderno, certo? Então vamos lá. Vamos ver se vocês escreveram bem certinho. Então, qual que é esse número aqui? 164. Aqui, ó, pessoal, de novo.
164. Escreveram certo? Então tá bom. Esse aqui, 57. De novo, 57. Escreveram certo? Ok, então vamos lá. E o número último aqui, ó, o 25. Escreveram certo? Para quem escreveu tudo certinho, parabéns! Então, pessoal, olha só. Vamos lembrar aqui, ó, 60 tem o quê? 2 S's. Ó, 50 tem o quê? Então, são palavrinhas um pouquinho mais difíceis. Mas vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que vocês acertaram tudo isso aqui. Tá, pessoal? Vamos para o próximo, então? Então, mais uma frase para nós agora. Vamos lá. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a média de idade das pessoas que tiveram o diagnóstico, que estão com a doença, pessoal, é de 48 anos. Mas já foram registrados casos de 1 a 96 anos. Uma mulher de 81 anos foi a mais velha a se recuperar. Então, gente, olha só, o que ele está falando aqui? Que de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a média, mais ou menos, então, está entre pessoas de 48 anos. Mas já teve gente que já pegou a doença entre 1 ano a 96 anos. E pessoas com a idade superior a 70 anos que também já se recuperaram da doença. Então agora a gente vai trabalhar com os dados. Vamos lá então. Como a gente já fez a outra atividade, vocês podem pular uma linha e colocar o número 2. E vamos trabalhar com esses números agora, ó. 48, o número 1 e o número 96 e 81, tá? Então vamos colocar lá, primeiro, 48, que tá aqui, ó, o 4 e o 8, o número 1, na próxima linha, pula uma linha, o número 96, pula mais uma linha, o número 81, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos escrever novamente então, só os números, 2 minutinhos para vocês fazerem que a gente já vai corrigir, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos corrigir então. Número 48, o número 1, que vocês colocaram lá no caderno de vocês, o número 96 e o número 81.
Vamos corrigir então? Então vamos lá. Então olha aqui, ó, o número 4 e o número 8. Aqui 4 é o que mesmo, gente? Vocês lembram? Dezena. E esse aqui fica onde? Na unidade. Então 48 formam um número, que são 4 dezenas e 8 unidades. Então fica o número 48, certo? E esse número aqui, qual que é? Número 1. Então o U e o M faz o número 1. 96. Quantas dezenas aqui, pessoal? Vocês lembram? Se aqui eram 4, aqui vão ser 9 dezenas e 6 unidades, que juntos formam o número 96. Vocês estão lembrados das aulas de unidade e dezena, pessoal? E aqui, ó, número 8. 8 dezenas. Como aqui, ó, 4 dezenas, 9 dezenas, 8 dezenas. Mais o número 1, que é uma unidade, forma o número 81. Tá, professora, mas e o número 1? Não, o número 1 é só uma unidade, certo? Para ter 2, nós temos que ter a unidade e a dezena, certo? Conseguiram fazer? Deu tudo certo, pessoal? Tenho certeza que sim, né? Que vocês fizeram corretamente e que vocês conseguiram escrever também. Então, pessoal, nas aulas de hoje nós aprendemos tudo sobre quem? Vocês lembram? Covid-19, com as aulas da professora Débora e do professor Alex. Depois veio a professora Fabíola também e explicou mais profundamente e o significado das palavras também, né? Como elas se formaram. E em matemática a gente trabalhou com os números de dados que vêm lá do dia 9 de abril de 2020. Certo, pessoal? Então agora nós vamos encerrar a aula de hoje, mas amanhã nós temos mais, tá bom? Boa noite e até! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você tá por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar.
Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado, nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha pra gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado, nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente,
essas foram as dicas do Curitibinha pra gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você tá por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar. O ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos. Mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe. E aí, mano? Bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado, nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha pra gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai.
Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado, nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha para a gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos
queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então, copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado. Nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí, lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha pra gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar. O ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então, copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado. Nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo.
Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí, vô, lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha pra gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha!